Obrigado pela apresentação, Pedro Lopes, e também agradeço, pela minha parte, a presença do Mia Couto. É um dia grande para Serenaste de Bom Jardim, para aqui, para esta casa do Túlio Vitorino, uma casa-ateliê com este desenho tão particular e original. Eu chamava a atenção para aquela janela vertical muito direitinha, por onde entravam as telas e saíam deste ateliê, que foi uma casa viva e que agora se torna mais viva ainda com a presença do Mia Couto, um escritor que atravessa muitos momentos da nossa história, da nossa e da história do mundo, porque afinal estamos a falar de Moçambique, que já foi Portugal e entretanto vai partindo para outras realidades e para outras identidades. Eu iria conduzir esta conversa com o Mia Couto com algumas leituras, se o Mia Couto me autorizar. Eu sei que o Mia Couto não gosta muito de ler e por isso eu tomei esta liberdade arrojadíssima e se calhar correndo algum risco de dizer mal alguma palavra que são grafadas de um modo, enfim, inventivo, e eu tenho medo de tropeçar aqui na leitura, mas se calhar começava por fazer isso e à medida que ia fazendo são pequeninos excertos de alguns dos livros do Mia Couto. Já conto mais de 35 livros, portanto estamos perante, de facto, um autor perante o qual nós nos sentimos pequeninos, não é? Somos todos muito pequeninos ao pé desta presença e desta obra que está aqui connosco. Chegámos, enfim, à pensão. Na fachada havia ainda vestígios dos tiros. Buraco de tiro é como ferrugem, nunca envelhece. Aquelas ocavidades pareciam recém-recentes, até faziam estremecer, tal a impressão que a guerra ainda estivesse viva. Em cima da porta sobrevivia a placa Pensão Martelo Jonas. Antes, o nome do estabelecimento era Martelo Proletário. Mudam-se os tempos, desnudam-se as vontades. Máximo entrou a medo para uma sala escura. 1000 olhos esbugalhavam o branco entrando na pensão. Frente a um balcão coberto de jornais antigos, o italiano perguntou: "Pode-me informar quantas estrelas tem este estabelecimento?" "Estrelas?" O recepcionista achou que o homem não entendia de bom português e sorriu condescendente. "Meu senhor, aqui a esta hora não temos nenhumas estrelas." O estrangeiro olhou para trás pedindo o meu socorro. Me adiantei e expliquei os desejos do viajante. Ele queria conhecer as condições. O recepcionista não se fez esperar. As condições? Bom, isso é um pouco dificultoso, porque nesta fase as condições já não são planificadas antecipadamente. Estas condições não são planificadas antecipadamente. Podemos ler alguma metáfora de uma complexidade histórica que tem a ver com a realidade de Moçambique. Como nós, enfim, entre Portugal e Moçambique temos perspectivas um pouco diferentes. Portugal costumamos falar em descolonização. Creio que se calhar em Moçambique não é esse o ponto de vista. Mia, pode-me ajudar nisso? Sim. Bom, eu falo baixinho, vou tentar falar alto para ver se vocês conseguem me ouvir aí atrás. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu venho de Moçambique, como vocês sabem, eu vivo em Moçambique, sou moçambicano. Nasci numa cidade, que é a segunda cidade de Moçambique, chama-se Beira, no centro de Moçambique, e vivi ali até aos meus 17 anos, depois fui para Maputo, e agora é onde eu vivo atualmente, onde vivem meus filhos, meus netos, a família inteira, meus irmãos. Então, venho muitas vezes a Portugal, aprendi a conhecer este país, aprendi a gostar muito deste país e a perceber essas diferenças entre... Temos uma mesma língua, mas essa mesma língua também entendemos e desentendemos também. Há coisas que... Eu lembro-me, por exemplo, há coisas que vocês têm aqui no português de Portugal e nós temos no português de Moçambique, que são diversas e depois provocam desentendimentos. Há um cunhado meu que é português, nunca foi à África e decidiu há uns anos ir visitar-me lá. E ele queria muito ser bem entendido, queria que as pessoas o percebessem e não provocassem nenhum atrito. E logo chegou, fomos jantar juntos. E ele perguntou-me, encomendou um frango, e chamou o moço e disse: "Olha, como é que é o frango?"
Esta pergunta faz-se em Portugal. Mas se vocês interrogarem a pergunta é frango, não é? Como é que é o frango? Aqui em Portugal é evidente que a pessoa está a perguntar como é que ele é preparado, como é que ele vem, qual é o acompanhamento, como é que se faz do ponto de vista culinário. Mas ali foi interpretada a letra, não é? Assim, como é que é um frango? E o homem olhou para ele e disse assim, este tipo não sabe o que é um frango. Então começou a explicar, olha, frango, olhando para este tipo, assim, este tipo vem da Europa e não sabe o que é um frango. E ele estava a medo a explicar, é uma galinha, é assim, tipo uma galinha com penas. E, por exemplo, a pergunta, isso é porque a gente pensa sempre que a nossa maneira é que está certa. Vocês já têm o telefone aqui e muita gente diz, estou. Essa pergunta é um pouco estranha, não é? Ele está a interrogar se está, se ele próprio está, não é? Ou pergunta, está? E do outro lado, em Moçambique, muitas vezes a pessoa diz, está? E ele diz, olha para o lado e diz assim, ou acho que sim, ou, por exemplo, quando era para a minha casa, um empregado que trabalhava lá dizia assim, pensava que estava a perguntar se eu estava, e assim, perguntavam, está? E ele não está. Estou a trazer pequenas coisas que são tipo anedóticas, mas que são mais profundas do que isto, deste pequeno facto. Mas existe em Moçambique, como em vários países da África, uma outra maneira de pensar profundamente diversa. Por exemplo, não há palavras para dizer cultura, natureza, futuro. Conceitos que para nós parecem sempre universais e não existem ali. Não existe, não porque as pessoas não pensem pouco ou sejam menos, mas não se separou naquelas culturas, naquelas filosofias, nunca se fez a separação entre cultura, a natureza, aquilo que é a humanidade, é uma coisa só. Isto não se separa. No fundo, estas sociedades ocidentais estão agora tentando corrigir aquilo que foi essa separação brutal entre o que é da natureza, o que é do humano, o que é social. E é isso que consta este movimento ecológico de hoje, é tentar fazer com que isso seja uma coisa só. Nós não nos separemos daquilo que nos rodeia, que afinal está dentro de nós também. Pronto, mas isso é só para falar dos contextos das diferenças. Só para dizer que quando se fala da África, a África é muito diversa, há muitas Áfricas. Mesmo em Moçambique, há tantos Moçambique já. Há 28 línguas diferentes em Moçambique, línguas indígenas, de raiz banto. O português não é falado por toda a gente. Isso é outra coisa. A gente diz os países de língua portuguesa e Moçambique está lá dentro, e Angola está lá dentro. É verdade, como língua oficial. Mas há muita gente em Moçambique que não fala português. E que, obviamente, faz parte desta família, mas não pode ser excluída porque não fala a língua portuguesa. E nessa coisa de se perceber o que é a outra pessoa quer dizer, a sua própria língua, e ela representa o mundo na sua língua de uma maneira diferente, não é? Diversa. Eu aprendo muito, quer dizer, eu no fundo, isto para chegar à literatura. Eu sou uma espécie de tradutor de todas essas diferenças que estão dentro de Moçambique e que entre esse Moçambique e aquilo que é a minha origem portuguesa, europeia. Mia, já todos perceberam que eu sou um grande admirador dos livros do Mia Couto. E uma das coisas que me impressiona mais é que a primeira frase de um conto, de um romance, agarra-me e já não consigo largar até ao fim do primeiro parágrafo e depois encadeio os seguintes e eu penso, mas será possível? Será que isto vai continuar assim, sem me largar e as páginas vão sucedendo? E depois fico à espera da última frase daquele capítulo que eu sei que vai ser mais um pontapé para me continuar a levar. Também me interrogo que o Mia Couto utiliza um recurso narrativo que eu acho que é relativamente invulgar, daquilo que eu conheço de literatura, que é o narrador da primeira pessoa. São livros da primeira pessoa. Muitas vezes, em alguns dos contos e em alguns livros, é uma primeira pessoa que conta, às vezes até são duas, que vão intercalando nos diversos capítulos. E creio que isso é uma técnica, enfim, mais ou menos, não sei, modernista, mas não sei, talvez ouvisse um bocadinho o Mia Couto sobre isto. Penso em Camilo, penso em outros escritores daqui da nossa zona de Portugal, outros autores, o Ian Faulkner e outros norte-americanos,
Podemos relacionar as coisas assim, ou estou a ser exagerado? Não é nada assim que eu estou a dizer? Não sei se é. Não sei. Não sei. Quando eu estou a escrever, agora estou a escrever um romance e há pontos em que uso a primeira pessoa, outras em que o narrador é impessoal. Quando é que eu faço uma coisa e outra? Não sei explicar, porque quer dizer, não é uma coisa que eu penso, que agora vou começar. Surge-me assim, às vezes a voz é importante que esteja presente, a voz da própria pessoa, mas às vezes eu percebo que não tem verdade suficiente, quer dizer, esta pessoa não existe tanto dentro de mim, assim tanto, que eu possa escrever sobre essa pessoa, sendo essa pessoa, não é? Portanto, não se escreve sobre. A gente tem que sempre escrever sendo aquele personagem. Está a viver a história. Então, às vezes, por exemplo, há frases que me obrigam a mudar todo o sujeito narrativo. Sei lá, por exemplo, há frases que são muito poéticas. Eu não os posso pôr em discurso direto, porque fica um bocadinho, como é que eu dizer, melodramático, não sei, ninguém fala assim. Não é? E, portanto, eu quero que a frase seja poética, mas portanto, não posso pôr na boca de ninguém. Então, sou eu, o escritor, que faço, e portanto me coloco à distância, e já. Agora, como é que isto se opera? Não sei, não é pensado. Ninguém, acho que nenhum escritor escreve assim de maneira que tenha agora, está a aproximar-se, agora tenho assim uma espécie de um GPS e depois de repente, agora, a 500 metros, começa a usar o sujeito narrativo pessoal, não funciona assim. Acho que o único sensor é saber que temos que ser verdadeiros connosco próprios. Isso é a primeira coisa. Se eu escrevo sobre uma mulher, então eu tenho que encontrar essa mulher, esse lado feminino dentro de mim. Ou, não sei, não resolvo. De repente, o boi explodiu. Rebentou-se em um mu. No capim, em volta, choveram pedaços e fatias, grão e folhas do boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balouçando, a imitar a vida no invisível do vento. Este é o conto, o dia em que explodiu uma bata-bata, no livro de contos Vozes Anoitecidas, que é o primeiro livro de contos de 1987. E é um conto que começa... Eu li exatamente o começo, é a primeira linha. Não é? Eu voltava a dizer, quem é que depois de ler uma frase assim não deixa de ler o resto que ele tem a seguir. E os contos sucedem-se e todos eles têm esta característica, não é? De uma entrada que nos agarra, que nos puxa. Ao mesmo tempo também há eu diria, uma ironia terna no meio de uma imagem violenta. O boi que explode. E depois temos estas camadas. Pensamos, os bois não explodem. E quem está em Portugal não olha para o terreno e para o território como um sítio onde já estiveram minas, onde existiram esses restos das guerras civis ou das guerras coloniais. Portanto, estamos a falar de muitas camadas que estão presentes nestes textos. E vamos talvez aí à complexidade dos temas. O Mia Couto consegue construir os seus livros em poucas linhas, com muita intensidade e muitos temas presentes. Estamos a falar de África, estamos a falar de guerra, estamos a falar do amor, com ironia, incluindo a questão linguística, o problema dos leitores do Mia, às vezes, terem dificuldade em ler, porque estamos a falar de um país com uma alfabetização, enfim, que está em curso, não é? E complicada. Como é que tudo isto se junta e abraça essa vontade de escrever? Sim. Bom, este conto chama-se O Dia em que Explodiu o Boi. Bata, 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 quer dizer, é um boi malhado, é o nome que se dá ao boi malhado. E este conto é sobre várias coisas, mas a principal é o sonho do menino de começar a estudar, ir a uma escola. Continua a ser para muitos meninos em Moçambique, sobretudo meninas, um sonho que não é realizado. Então, essa é a primeira grande violência, isto é, há ali um grande conjunto de crianças que sabem que o futuro deles morre ali na sua própria infância. Não é? Depois é sobre a Guerra Civil. Nós tivemos,
conto é de 1987, tivemos uma guerra civil, que nessa altura, e ainda há meio, demorou 16 anos e morreu 1 milhão de pessoas. Estou a dizer isto porque os números, quando se fala desse tipo de tragédia, os números já não dizem grande coisa, mas só para vos dizer, a guerra da Ucrânia, até agora, morreram 8 mil pessoas na Ucrânia. Não sabemos quantos soldados morreram do lado russo, não sabemos quantos soldados morreram do lado ucraniano, mas foram 8 mil pessoas. Naquela guerra morreu 1 milhão de pessoas. Houve 8 milhões de pessoas que tiveram que sair do país. 8 milhões, é quase a população de Portugal. Essa guerra foi falada fora de Moçambique, muito pouco. E até hoje se desconhece essas guerras que passam, que aparentemente sucedem fora, muito longe. Os tipos estão lá habituados à guerra. Há sempre uma maneira de descartar aquilo que seria o drama, a proximidade desse sofrimento que devia ser de todos. Então, acho que eu só quero aproveitar para dizer isto, que as vidas não têm dois pesos, não têm dois limites. Uma vida que se perde lá longe é igual a uma vida que se perde aqui na Europa. Então, isto dá mais vontade de nós, escritores, queremos pôr isso no papel, porque também queremos dizer isso, também queremos dizer que ali não se é menos humano por se estar num país ou num continente que não está no centro do mundo. Num país que tem cerca de 28 milhões de habitantes, só para dar Agora contexto. tem mais, já tem 31 milhões. 31 milhões, para dar contexto porque é que este milhão significa, e esses 8 milhões de deslocados significam. Naquela altura eram. Está aqui Patrícia, a minha mulher, só para os. Eu também não vos conheço, não sei quem vocês são e era bom saber. Aqui 10 pessoas têm uma camiseta, uma t-shirt. São... É o aniversário da CB Consulting que está a apoiar só da CB Consulting. Parabéns pelo aniversário. Este evento. Faz anos hoje? 30 anos, sim. Hoje? A empresa, sim. Nós dois fizemos anos ontem. Fazemos ano no mesmo dia, sim. Quase no mesmo dia que a Consulting. Falamos ao mesmo tempo de violência e de amor, não é? Sim, é também uma constante desta maneira de trazer as coisas, não é? Com uma ternura que eu, quando às vezes olho para... Moçambique é o único país do mundo que tem uma arma na bandeira. É uma Kalashnikov, que era o símbolo da Frelimo, se não estou enganado, e que passou para a bandeira nacional. E penso assim, mas é uma bandeira que traz violência. E depois de ler os livros do Mia, eu penso, olho com ternura para essa violência, mais ou menos com esta ternura que nós estivemos aqui a falar. Não é? Sim, são acontecimentos trágicos, sim, é violento, sim, é uma arma, e ao mesmo tempo conseguimos juntar as pontas de um país que está a reconstruir-se e não teve tempo, se calhar, de pensar. Não sei, não quero ser provocador de estar a sugerir coisas. Não é? Não sei se o Mia tem alguma coisa que nos possa contar sobre isto. Bom, é um país que está muito ligado. Um país que nasceu de uma guerra que nós não chamamos de guerra colonial, lá é chamada de Guerra de Libertação Nacional. Foi assim que foi vivida, não é? Guerra da Libertação. Quer dizer, é preciso dizer aqui, porque há muita gente jovem aqui, que Moçambique era uma colónia, como Angola, como a Guiné, como Cabo Verde, São Tomé, e houve grandes tentativas para haver um diálogo com o regime português, que era um regime fascista, como vocês se lembram. É com uma grande tristeza que eu vejo que alguma gente hoje em Portugal declara abertamente ter saudades desse tempo do fascismo, do salazarismo. Há quem diga isso e publique coisas desse tipo. Mas para os portugueses e para os moçambicanos e para o mundo inteiro, foi uma desgraça, foi uma tragédia. Todas as tentativas que houve para negociar, para tentar chegar a uma solução acordada, não aconteceram, quer dizer, não surtiram efeito, e apostou o recurso da guerra. Pronto, aquela arma que está lá, eu não gosto daquela arma lá, agora acho que aquela arma que fez ali, mas representa esse esforço feito para libertar o país, que era a única via, era a via armada. Mas é preciso dizer que juntos, os portugueses e os moçambicanos, os angolanos, etc., criaram esta coisa nova. Nasceram países novos, nasceu quase um país novo, foi
Portugal depois do 25 de Abril. Não é? Então acho que essa... Não foi Portugal que descolonizou a África, não, cada um se descoloniza a si próprio, ninguém liberta o outro, temos que nos libertar a nós próprios. Não é? E também vejo às vezes esse discurso aqui em Portugal, quer dizer, que as pessoas acham que o 25 de Abril é que deu origem às independências. Não foi exatamente assim. O 25 de Abril aconteceu pelo esforço conjugado das várias lutas que havia, mas sobretudo da luta que em Portugal houve de gente que hoje nem sequer é nomeada, dá a impressão que o 25 de Abril. Agora estão a meter na vossa história, peço desculpa, se eu abusar, vocês perdoem, mas o 25 de Abril não foi assim uma coisa que de repente um grupo de soldados saiu à rua e fez uma coisa. Não, morreu muita gente, foi muita gente presa. Foi uma luta muito longa, muita gente portuguesa que depois deu origem a esse dia. Ezequiel, a humanidade. Um certo moço apaixonou-se por uma moça de cujo nome Ezequiel. O jovem se designava de Jerónimo. Foi amor de anel e altar. Em prazo fulminante ajuntaram destinos, ela e ele, os dois e ambos. Até que certa manhã Jerónimo acordou e deparou com outra mulher em seu leito. Era uma branca, de cabelos loiros. Ele se esmalhou. Quem é esta? Onde está a minha mulher? E chamou. Ezequiela! A moça branca despertou, assustada com o grito, e respondeu. Que foi, meu amor? E ele. Que meu amor, que meu amor. Afinal, quem era ela e como se explicava ali em pleno leito de outrens? Mas eu sou Ezequiela, sou a sua mulher, Jerónimo. Ele riu-se, incapaz de tudo. Como é? Se você é branca, retinta, e minha mulher é negra. É o começo também de um... Nem me lembro desse. Não, escrevi certamente. Na Berma de Nenhuma Estrada, 2001. É um conto delicioso. Eu não resisto em fazer mais um resumo. O Jerónimo é casado com a Ezequiela era preta, depois passa a ser branca e loira, depois passa a ser chinesa, depois passa a ser um ele, é um homem. E depois passa a ser ele mesmo, e é assim que acaba esse conto. Esse conto é absolutamente apaixonante. Fala-nos sobre a identidade. Fala sobre esse tema da identidade. Sim, é exatamente. E dessas questões de género também. Então, assim, eu tenho que explicar, porque senão vou passar aqui uma vergonha. Às vezes convidam para ir às escolas para falar de textos concretos, que são um programa escolar, quer em Moçambique, quer aqui, quer no Brasil. E aquilo, há ali uma tensão, porque os alunos acham que não sei o quê, e o professor disse não, outra coisa. Então lá vem o autor para tirar temas. Não é? E é uma vergonha, porque depois já não me lembro nada, não me lembro dos personagens, não me lembro às vezes da história. Mas isso acontece, porque, primeiro, porque eu não tenho boa memória, assim, verdade. Mas eu sou assim já desde sempre. E, em segundo lugar, eu acho que eu preciso esquecer esses personagens, porque senão esse Ezequiel não saía dentro de mim nunca mais e eu estava sempre com ele. Porque este é um trabalho muito obsessivo, isto é, mesmo que seja um conto pequeno, eu tive tempo com esta gente dentro de mim e é tão... Eles dormem comigo, almoçam comigo, tomam banho comigo, estão sempre dentro de mim de uma maneira muito intensa, muito obsessiva, não é? E eu, para começar outra história, tenho que fechar a porta e dizer, olha, acabou, já não há mais história. Salvei? Ótimo, ainda bem que... Tem pouca memória que assim escreve para não se esquecer. Nós usufruímos da escrita dos livros. Deus já foi mulher. Antes de se exilar para longe da sua criação, e quando ainda não se chamava Nungu, o atual Senhor do Universo
Parecia-se com todas as mães deste mundo. Nesse outro tempo falávamos a mesma língua dos mares, da terra e dos céus. O meu avô diz que esse reinado há muito que morreu, mas resta, alguns dentro de nós, memória dessa época longínqua. Sobrevivem ilusões e certezas que na nossa aldeia de Columani são passadas de geração em geração. Todos sabemos, por exemplo, que o céu ainda não está acabado. São as mulheres que desde há milénios vão tecendo esse infinito céu. Quando os seus ventres se arredondam, uma porção de céu fica acrescentada. Ao inverso, quando perdem um filho, esse pedaço de firmamento volta a definhar. E, a propósito deste bocadinho que lemos, que é, já agora para recordar, é do livro A Confissão da Leoa, um romance muito bonito também faz parte do Plano Nacional de Leitura. A presença da mulher é intensa nos livros, nos contos, nos romances do Mia. Ou é a mãe, ou é a amante, ou é a prostituta, mas são presenças que atravessam o céu e conduzem quase que à ação. E fazendo do personagem, ele vai à procura uma explicação, procura um acontecimento, a companhia, é uma pessoa da família. Isso é pensado, é um contexto de Moçambique. Como é que é, Mia? São várias coisas. Eu acho que vem primeiro da minha história familiar. Minha mãe era uma contadora de histórias. O pai era o poeta. Toda a gente pensa, quando falam comigo, diz, mas você é filho de poeta e tal, herdou, mas foi dela que eu realmente ganhei este gosto de transformar tudo em história. Minha mãe, até o último momento da vida dela, ela recriou sempre de uma maneira fantasiosa o que era. Nunca sabíamos o que era exatamente verdade. Tínhamos que pedir que ela contasse outra vez e outra vez a história, sempre diferente. Era fabulosa. Era fabulosa no sentido de criar fábulas, tudo. E portanto, quando eu me ponho na posição de que agora vou escrever, é como se ela regressasse. É como se ela tomasse posse de mim e eu digamos, ela estava a emprestar a voz dela para eu escrever. Muito mais que o meu pai. Por outro lado, na minha infância, adolescência, eu percebi logo, acho que eu demoro muito tempo a perceber as coisas, mas essa coisa eu percebi, que era no lugar das mulheres que circulavam as histórias. Elas, em murmúrio, nem que fosse por, como os brasileiros dizem, fofocas e pequenas mentiras e falar mal da vizinha, qualquer coisa, havia ali uma construção que era muito mais prazerosa que o lugar dos homens. Se eu me sentava junto do meu pai com os amigos dele, a conversa era uma conversa muito séria, chata, para ser cinzenta, ou falavam de política nessa altura, ou falavam de futebol, mas em Moçambique também se passa. Não sei, em Portugal imagino que sim também. Acho que é como se as mulheres tivessem esse dom, essa dádiva, não é? de saber que mais do que ninguém é sobre elas que essa vida recai, e essa vida pede uma criança, essa nova vida, essa criança pede comida, pede histórias. Não há nenhuma criança que não peça histórias e não se perceba que no momento em que se está a passar uma história para esta criança, está-se a dar um alimento vital para que ela seja uma criatura humana. Senão, ela não consegue fazer sentido. Nós somos produtores, nós somos humanos porque somos produtores de sentido. Não somos humanos porque somos inteligentes, porque há vários outros animais que são inteligentes. Há várias outras inteligências. Mas produtores de sentido, acho que somos os únicos que somos capazes de. Precisamos disso. Se não tiver sentido a vida, o mundo, o tempo, tudo se desmorona. É como se acho que um grande drama que estamos a viver hoje é que não sabemos qual será a nossa história para a frente. Enquanto espécie humana, nós estamos a viver um momento em que isso que era fácil há uns anos atrás, desenhar que era uma ideia de futuro, que vai ser assim, ou se tirar um curso, era assim que me diziam quando eu era mais jovem, há muito tempo atrás.
Mas a ideia era que se eu andasse na escola, se tirasse um curso, eu tinha uma vida previsível, segura. Agora não sei quanto é que a gente pode dizer isso aos nossos filhos, aos nossos netos, não sabemos como o mundo será. E isto é uma carência absoluta. Isto é, nós não sabemos qual é a história que vem aí. E esse é o grande drama de hoje, que provoca que sejamos todos mais ou menos infelizes, os países pobres, os países ricos, etc. Partilhamos este tipo de incerteza que é insuportável. Então, falta aqui, mas não irá, eu não sou pessimista, virá essa ideia de alguma coisa que vai chegar e que digamos, que nos vai sossegar a todos nós. Ian, obrigado por este bocado que esteve connosco. Eu talvez terminasse só lendo um texto que foi proferido pelo Mia Couto na entrega dos prémios Mário António, na Fundação Gulbenkian, em 2001, que eu acho que é um texto, ele próprio também significativo, em que o Mia está a falar na primeira pessoa. Contra a indecência dos que enriquecem à custa de tudo e de todos, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o crime e o medo, contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores. Esse compromisso para com a minha terra e o meu tempo guiou não apenas este livro, como os romances anteriores. Em todos eles me confrontei com os mesmos demónios e entendi inventar o mesmo território de afeto, onde seja possível refazer crenças e reparar o rasgão do luto em nossas vidas. Na terra sonâmbula, a escrita no final se funde com o chão da savana. Citando, movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma a uma, se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas de terra. Na varanda de Frangipane, o narrador termina transfigurando-se em árvore e vai emigrando de si para esse laço de eternidade. No último voo do flamingo, sentados na berma do desfiladeiro, os personagens fazem da folha em que escreviam um pássaro de papel e lançam essa fingida ave sobre o último abismo, revestindo na palavra o mágico reinício de tudo. A terra, a árvore, o céu. É na margem desses mundos que tento a ilusão de uma costura. É uma escrita que aspira a ganhar sotaques do chão, fazer-se seiva vegetal e, de quando em quando, sonhar o voo da asa rubra. É uma resposta pouca perante os fazedores de guerra e construtores da miséria. Mas é aquela que sei e posso. Aquela em que apostei a minha vida e o meu tempo de viver. Obrigado.